Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para poder falar um pouquinho sobre o Evangelho, fazer uma reflexão sobre aquilo que Jesus deixou para a gente, né? E a maneira como a doutrina espírita trabalha todas essas ideias de Jesus. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior que possa nos conduzir, que possa nos amparar, que possa estar conosco em todos os momentos dessa live, que todas as palavras que sejam ditas aqui possam servir para que a gente possa transformar, além do aprendizado, em ação na nossa vida diária. É muito importante que nós transformemos tudo o que aprendemos em ação. E que tudo que, então, for necessário para que isso aconteça possa se concretizar com graça, com leveza, com harmonia. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior para que tudo que seja dito a partir de agora seja por inspiração deles. Agradeço às pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, que estão assistindo a esse momento agora e que vão assistir também depois que a live ficar gravada. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é, que assim seja. Vamos iniciar, então, a nossa reflexão do dia de hoje, trabalhando essa ideia tempo certo. É uma reflexão da obra Renovando Atitudes para nós. Né? Vamos lá, então, pensar um pouquinho sobre o que ele vai dizer. A gente já tem aí na abertura um semeador, então a gente percebe que o que vai ser falado vai ser sobre a parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa terra boa é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Então, a gente está trabalhando hoje a parábola do semeador. Aquela parábola que a gente aprende desde pequenininho na nossa vida, que fala que quando a semente cai em terra boa, a palavra frutifica. A palavra tem, então, uma prospecção de ser ampliada, vivida e passada para frente. Isso está lá no capítulo 17, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa a reflexão assim: na vida, não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. Cada um de nós está num patamar evolutivo. E em cada questão da vida, a gente está num patamar diferente também. Então, na verdade, as pessoas encarnadas na Terra, elas estão mais ou menos no mesmo patamar. Em algumas questões, eu posso estar um passo à frente do meu amigo, mas em outras ele está um passo à frente de mim. E para que eu chegue naquele passo, igual a ele está lá na frente, eu preciso dos meus aprendizados ou das minhas lembranças de quem eu sou para poder chegar até onde ele está. E naquilo que ele está atrás de mim, a mesma coisa. Eu não posso passar para ele experiências minhas, posso até contar, mas não vai ser a mesma coisa que ele vivenciar as experiências que ele precisa para poder chegar até ali. As experiências vividas é que fazem o caminho acontecer. Nós precisamos, então, trabalhar essas experiências de modo que a gente possa fazer esse caminho acontecer na nossa existência. Não tem antecipação, nem adiantamento. Somente o tempo propício de cada um. Cada um vai aprender na medida em que aquilo fizer sentido para a pessoa. A partir do momento que aquilo faz sentido, há o aprendizado. Enquanto aquilo não fizer sentido, muitas vezes uma situação vai ficar se repetindo. Acontece isso na nossa vida. Uma situação se repete, fala, gente, mas sempre acontece isso. Por quê? Porque eu fiquei reprovado naquilo ali. E eu preciso passar por aquela experiência novamente para ver se eu consigo evoluir naquilo ali. Enquanto aquilo se repetir, porque eu estou reprovado. Então, eu preciso trabalhar de acordo com novas maneiras de olhar para o mundo para poder, então, dar um passo à frente naquele quesito. Senão, eu vou continuar tendo aquela situação se repetindo na minha vida.
somente o tempo propício de cada um. É o tempo que cada um precisa para aquele aprendizado, ou para aquela volta para dentro de si, para que a pessoa relembre o caminho certo para aquilo ali. A humanidade, em geral, recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante. A espiritualidade está sempre aí, nos proporcionando isso, né? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz deixa isso muito claro para a gente. Desde que a Terra vivia os tempos da pré-história, a espiritualidade já estava ali, ó, sussurrando no ouvido do homem pré-histórico, né? As coisas que ele precisava fazer para poder evoluir, para poder andar para frente na sua existência. Tudo vinha através da inspiração. E muitas vezes o homem pensava que era da própria cabeça dele. Tudo bem, naquele momento ele não tinha discernimento para compreender o que era dele e o que não era dele. Hoje nós temos. Hoje nós estamos começando a ter, né, esse discernimento. Se a gente prestar bastante atenção, a gente vai compreender o que é nosso e o que vem de fora de nós. Tanto como intuições, né, positivas, quanto também aqueles recados negativos que os obsessores nos dão. E a espiritualidade superior a todo momento está cuidando de nós. Existe um espírito que tem esse propósito na vida, de ficar cuidando de nós, que é o nosso espírito mentor, o espírito anjo da guarda, não importa a maneira como a gente chame, mas o propósito dele é nos orientar, nos conduzir, nos dar conselhos bons. Ele também aprende muito conosco, né? Com os nossos erros, com os nossos acertos. Muitas vezes ele pensa numa coisa e dá um conselho para a gente faz aquilo um pouquinho diferente, dá mais certo do que ele pensava. Então, ele também vai aprendendo com a gente, né? Mas está sempre ali, do nosso lado, para poder nos aconselhar, para poder nos conduzir, para poder nos dar a mão naquela hora que a gente mais precisa. E muitas vezes a gente fecha os nossos ouvidos, né? Jesus disse que a gente tem que ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. E muitas vezes a gente fecha os nossos ouvidos a tudo isso. E a todo instante existe essa probabilidade do nosso crescimento, essa probabilidade desse aprendizado na nossa existência. Constantemente, a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver as sementeiras de acordo com as suas possibilidades e habilidades existenciais. Então, assim, é dado um conselho para mim, para o meu amigo, para o meu outro amigo, mesmo conselho. Nós vamos desenvolver essa ideia a gente vai absorver essa ideia através daquilo que a gente compreende até aquele momento. Então, a compreensão daquele conselho que nos foi dado vai ser diferente para cada um de nós. E a maneira de lidar com esse conselho vai ser diferente para cada um de nós. Um vai ouvir mais, outro vai ouvir menos, o outro vai ouvir no tom perfeito. E a maneira de trabalhar com esse conselho vai ser diferente. Vai ser de acordo com as experiências que cada um vivenciou até ali e com todas as possibilidades que ele desenvolveu através dos aprendizados dele. Muitas vezes a gente tem alguns aprendizados e a gente guarda esse aprendizado dentro de nós. A gente não transforma em ação, né? E às vezes um toque, uma palavrinha de alguém faz com que a gente desencadeie um processo em que a gente transforma aquele aprendizado em ação na nossa vida. Saber é importante, mas mais importante é colocar esse saber em ação na nossa vida. O saber é muito importante. Tanto, que eu vou repetir aquilo que eu sempre falo. Kardec disse, espíritas instruí-vos, através da instrução vocês vão encontrar a moral. Então, é muito importante a gente se instruir, a gente saber. Mas mais importante é colocar todo esse aprendizado em prática, em ação efetiva na nossa existência, de acordo com as nossas possibilidades e habilidades existenciais. A natureza nos presenteia com uma diversidade incontável de flores que nos encantam e fascinam. Certamente, não as depreciaríamos apenas por achar que vários botões já deveriam ter desabrochado dentro de um prazo determinado por nós. Nem as depreenderíamos por suas tonalidades, não ser todas iguais conforme nossa maneira de ver. Então, o que ele está querendo mostrar para a gente?
A natureza vai se desenvolvendo de acordo com a precipitação de cada uma, né? Vamos pensar num buquê de flores dentro, numa árvore que dá flores. As flores não abrem, não se precipitam todas ao mesmo tempo. Umas abrem primeiro, as outras vão abrindo depois, na sequência. Às vezes a tonalidade delas não é a mesma, né? Uma tem um tom um pouco mais claro, outra tem um tom mais escuro, mas essa diversidade vai fazendo com que a árvore fique linda. Assim também somos nós. A diversidade faz com que a Terra se torne um planeta lindo, né? Nós humanos estamos em cada um num processo evolutivo diferenciado. Existe beleza em tudo. A gente não tem que querer que o outro desabroche mais rápido ou menos rápido, nem a nós mesmos, né? Essa existência também não tem que ser feita a nós mesmos. Nós precisamos do nosso tempo certo para desabrochar, para poder compreender, para poder evoluir de acordo com as nossas próprias capacidades. E o outro vai evoluir de acordo com as próprias capacidades de entendimento dele e nós, do nosso entendimento com relação à vida e a tudo que nos rodeia. As nossas experiências vão trazer para a gente essas capacidades, maiores ou menores, de poder desabrochar na vida, né? Cada um tem seu tempo. E esse tempo precisa ser respeitado. Nem poderíamos sequer compará-las com outras flores de diferentes jardins, por estarem ou não mais viçosas. Deixemos que elas possam germinar, crescer e florir, segundo segundo sua natureza e seu próprio ritmo espontâneo. Isso será sempre mais óbvio. Às vezes, num jardim, o sol bate numa hora diferente em cima daquela mesma planta que no outro jardim está mais florida, né? E isso faz com que, num jardim, ela tenha mais flores, no outro menos. Tudo bem. É o processo de cada planta. E também é o processo de cada ser humano. Nós precisamos aprender a respeitar o processo de cada um, a respeitar os nossos próprios processos e a respeitar os processos dos outros. É muito importante a gente trabalhar na questão do respeito ao outro. Cada um tem seu tempo. Todos vão evoluir, né? A nossa grande missão é a evolução. Mais lenta ou mais rápida, não importa. E em campos diferentes, evoluímos de maneiras diferentes também, né? Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, porque cada ser tem seu próprio marco individual nas estradas da vida, e não nos é permitido violentar sua maneira de entender, comparando-o com outros, ou forçando-o com nossa impaciência para que cresçam e evoluam, como nós acharíamos que deveria ser. Então, a gente precisa exatamente o que eu acabei de falar, respeitar o processo individual de cada ser. Assim também como a gente precisa se respeitar, né? Esse respeito pelo outro, esse respeito a nós mesmos, é que vai trazer essa liberdade de ser na Terra, né? O que muitas vezes a sociedade por que muitas vezes a sociedade nos oprime? Porque ela quer que a gente evolua, porque ela quer que a gente atue da mesma maneira que todo mundo atua, que todo mundo evolui, só que todos somos diferentes, né? Nós somos seres individuais. Deus, fez cada ser único e irrepetível. Então, não existe a possibilidade de todos andarmos juntos num mesmo propósito, com o mesmo tipo de evolução. Nós podemos ter o mesmo propósito na vida, mas esse propósito vai variar de acordo com a vivência de cada um. E cada um vai desenvolver esse propósito de uma maneira diferenciada. Não significa que seja melhor ou pior, significa que é simplesmente, né? A maneira como aquela pessoa tem de trabalhar aquilo. O propósito é o mesmo, só que a maneira de desenvolver esse propósito vai ser diferente em cada ser, por conta das vivências e experiências que tiveram até ali e que trouxeram aquela pessoa até ali, e pelo entendimento que ela é capaz de ter até aquele momento histórico. Isso não depende da idade física da pessoa.
Isso depende da idade espiritual, da maturidade espiritual, não é nem da idade espiritual, é da maturidade espiritual que aquele ser conseguiu construir até aquele momento da existência. Porque também na idade espiritual existem diferenças. Mesmo que um espírito seja mais velho, isso não significa que ele seja mais sábio. O que faz com que ele seja mais sábio é a maturidade espiritual que ele conseguiu até aquele momento da vida. Isso é que vai fazer a diferença, a distinção entre um e outro. Então, o que nós precisamos aprimorar é exatamente isso, essa nossa capacidade de amadurecer espiritualmente. Allan Kardec, quando foi estudar as mesas girantes, como cientista, buscando comprovar que tudo era fruto do magnetismo que ele estudava na Terra, ele descobriu que não era nada daquilo que ele imaginava, que, na verdade, tinham coisas ali que ele nunca tinha observado na vida. Então, ele teve que fazer uma separação, deixar a opinião individual dele de lado e trabalhar com as comprovações científicas que ele teve de acordo com as pesquisas e observações que ele foi fazendo. Nós precisamos fazer isso também. Ao invés de querer colocar sempre a nossa opinião em tudo, observar mais o mundo e captar coisas que a gente ainda não apreendeu do mundo. Porque nós não sabemos tudo. O que nós sabemos é uma gota no oceano. E essa gota precisa ser aprimorada, e muito, para chegar a realmente compreender a verdade do Cristo. Se nós não conseguimos fazer isso conosco mesmos, como que nós vamos exigir do outro um determinado patamar de evolução, um determinado patamar de maturidade? Cada um tem o seu tempo. E é muito importante que a gente compreenda e respeite isso. Cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico, como na forma de se vestir, de sorrir, de falar, de olhar ou de se expressar. Por que então haveríamos de florescer a toque de caixa? Por que a gente tem que sempre achar que a gente tem que ser melhor, que a gente tem que ser mais evoluído, que a gente tem que ser mais isso, mais aquilo, que fulano poderia ser diferente? Por que, ao invés de fazer essas suposições todas, a gente não aceita o outro como ele é e a gente se aceita como a gente é? Aceitando as nossas próprias limitações, aceitando as nossas próprias qualidades, aceitando o nosso nível de maturidade e buscando melhorar. Então, já que a gente não está satisfeito, eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali. Então, se observar para se melhorar, só que a gente só pode melhorar nós mesmos. O único ser que a gente pode modificar somos nós mesmos. O outro é uma responsabilidade do outro. Nós somos nossa responsabilidade. Então, nós não precisamos florescer a toque de caixa. Quanto mais calma, quanto mais paciência, quanto mais resignação a gente tiver, mais a gente vai florescer naturalmente. Não precisa ter esforço, não precisa ter luta, precisa ter paciência e menos ansiedade. Precisa ter resignação suficiente para compreender os processos da nossa existência. Nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam mais céleres. Respeitemos, pois, as possibilidades e limitações de cada indivíduo, e nossas também. Nós precisamos respeitar as limitações de cada ser, nossas e as dos outros. As nossas nós podemos suplantar a partir daquele aprendizado que a gente põe em ação. A do outro, a gente pode fazer por ele oração, para que ele possa ter percepção das coisas que ele está fazendo e que ele poderia fazer. A gente não pode obrigar ninguém a nada. Deus nos deu o livre-arbítrio. Quem somos nós para passar por cima dele, desse livre-arbítrio do outro, para poder, então, diminuir isso nele? Não podemos. Não temos permissão para isso. Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens,
explicou nessa parábola a dissemelhança das criaturas, comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida foram semeadas. Jesus sabe da nossa imperfeição. Deus sabe da nossa imperfeição. Somos seres ainda em processo de aperfeiçoamento e a gente está engatinhando nesse processo. O que sabemos é uma gota no oceano. Nós estamos engatinhando nesse processo. E como ele sabia disso, como Jesus sabia disso, ele então contou essa parábola para que ela ficasse nas nossas cabeças, para que a gente compreendesse todos esses processos. Algumas sementes caíram à beira do caminho, algumas caíram entre os pedregais, outras entre os espinhos e outras em terra boa. E cada uma dessas sementes e cada um desses terrenos tem uma simbologia específica para os nossos corações, para a nossa evolução espiritual. As que caíram ao longo do caminho e os pássaros as comeram representam as pessoas de mentalidade bloqueada e restringida, que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as conteste, ou mesmo qualquer forma que venha modificar sua vida ou interferir em seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação diminuta ou quase nula. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. Existem pessoas com esse perfil, né? Isso é bom ou é ruim? Isso é de acordo com a maturidade espiritual que ela conseguiu atingir até ali. Não é bom nem ruim. É o que a pessoa é, simples assim, né? Então, algumas pessoas têm esse perfil bem marcado. Outras têm momentos em que esse perfil surge nelas, né? Nós já fomos de muitas maneiras, nós estamos num processo evolutivo há milênios, e nós já fomos de muitas maneiras. E muitas vezes nós regredimos com algumas situações em que aparecem na nossa vida. Vamos para frente. Outras sementes caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se, porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas. Foram logo ressecadas, porque não suportaram o calor da prova. E, por serem qualificadas como pessoas com convicções flutuantes, torraram rapidamente seus projetos e intenções. Nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. As raízes do passado nos dão manutenção no presente para ir adiante, nos processos de iluminação interior. Então, muitas vezes a gente paralisa na frente de uma prova que a gente acha que não vai dar conta de passar por, né? Mas a gente dá conta sim. O Osho tem uma fala que eu acho muito interessante. Ele diz que o corajoso não é aquele que não tem medo. O corajoso é aquele que, mesmo tendo medo, o enfrenta e vai adiante. Todos temos medo. Todos nós temos. A escolha é: vamos paralisar frente a esse medo ou vamos enfrentá-lo? Essa é a escolha que a gente faz. O medo paralisa. O medo deixa a gente estagnado. Então, para que paralisar frente a ele? Por que não enfrentar e ultrapassar esse medo para dar mais um passo em direção à nossa evolução? Quando os caules não são suficientemente profundos e vetustos, há bloqueios tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. O mecanismo opera de forma a assimilar somente o que se pode digerir daquela informação ou ensinamento recebido. Assim, a disponibilidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva e, portanto, impor às pessoas que sejam sensíveis ou que progridam
além de desrespeito à individualidade, é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer tipo de relacionamento. Então, assim, quando a gente tem a pretensão de querer obrigar as pessoas a ser o que elas não são, a gente está desrespeitando aquela pessoa na integralidade dela. A gente está passando por cima de quem ela é. E isso vai de encontro ao que Deus nos deu como premissa, livre-arbítrio. A gente está tirando da pessoa aquilo que Deus concedeu. Então, a gente está se achando mais importante do que Deus. Né? Isso vale para filho, isso vale para marido, isso vale para esposa, isso vale para pai, para mãe, né? Isso vale para qualquer relação em que a gente quer submeter o outro àquilo que a gente acha que é bom. A gente tem que parar um pouquinho de achar, né? O nosso achismo leva a gente a acreditar que nós somos os donos da verdade. E qual que é a verdade? A única verdade é aquela que o Cristo nos trouxe. E muitas vezes nós a interpretamos de maneira equivocada. Será que não é mais interessante a gente tirar esses óculos velhos com que a gente olha a vida, com que a gente vê as coisas, e buscar colocar uns óculos novos, lentes novas, para poder abrilhantar essa maneira de ver a vida? Os espinheiros que, ao crescer, abafaram as sementes, representam as ideias sociais, que impermeabilizam a mentalidade dos seres humanos, pois no tempo do mestre, as leis do tarô asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada, mas também a pública. É aquela fala que eu falo constantemente com vocês, né? A verdadeira moral não é a moral que a sociedade impõe para a gente. Essa moral é baseada naquilo que a sociedade precisa para que ela se mantenha dentro de uma caixa, né? Para poder controlar as pessoas dentro daquilo que ela se propõe. Né? Então, as pessoas mais poderosas criam regras que são impostas às pessoas para que todo mundo siga o mesmo padrão e sejam facilmente controladas. A verdadeira moral não é essa. A verdadeira moral é a que o Cristo trouxe para a gente. Essa é a verdadeira moral. A moral que é universal, perpétua. A única moral que existe é a moral do amor. Quando a gente faz por amor, e não estou falando de um amor egóico, de um amor egoísta, de um amor que prende e que sufoca, não. Eu estou falando do amor que liberta, porque foi esse o amor que Jesus trouxe. O amor deixa livre. O amor não prende e não obriga ninguém a nada. O amor dá direito de escolha a todas as pessoas de poder ir e vir de acordo com as experiências que ela teve, com as possibilidades que ela tem, dentro da maturação que ela tem. Esse é o verdadeiro amor e essa é a verdadeira moral. Essa é a moral que o Cristo nos trouxe. Essa é a moral que nós devemos perseguir. Então, a semente que cai nos espinhos representa essas pessoas presas nas caixinhas que alguém disse para ela que ela tem que estar lá. Mas foi ela que realmente entendeu que ela tem que estar lá? Será que nós precisamos ser um pouco mais questionadores e buscar compreender o que realmente é importante para nós? Os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo nos domínios das normas e regras, sem poder erguer em demasia sua mente, restrita pelas ideias vigentes, o que os sentencia a viver na frustração grupal, visto que seu grau de raciocínio não pode ultrapassar os níveis permitidos pela comunidade. Então, quando você se permite viver dentro das caixas que são impostas pela sociedade, você se coloca numa situação em que você não pode se mexer direito sem ferir, né, aquilo que está sendo colocado, que está sendo imposto para você. Você não está sendo você está sendo o que os outros querem que você seja. E será que ser o que os outros querem que a gente seja é realmente o que Jesus quer? Se ele disse que a nossa fé pode mover montanhas, se ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, como vamos ser o sal da terra e a luz do mundo se a gente se enquadra e se encaixa dentro daquilo que os outros querem que a gente faça e não dentro daquelas perspectivas que nós consideramos realmente
válidas. Se a gente se poda porque o outro quer que a gente se pode, sem compreender as nossas próprias necessidades e as nossas próprias habilidades frente ao mundo, que podem ser diferentes daquelas que as pessoas querem que a gente acredite que são. Jesus de Nazaré combateu sistematicamente os espinhos da opressão, na pessoa daqueles que observavam com rigor rituais e determinações das leis, em detrimento da pureza interior. Dessa forma, ele desqualificou todo espírito de casta entre as criaturas de sua época, sem essa questão de enquadrar ninguém em lugar nenhum. Jesus era contra isso. Né? Você precisa pensar por você mesmo. Você precisa concluir por você mesmo, através das experiências que você tem. Mas você não falou ainda há pouco que a gente tem que se instruir? A gente precisa se instruir dentro da moral de Jesus. Não dentro da perspectiva do que o outro quer. Nós podemos chegar às nossas conclusões dentro daquilo que Jesus disse para a gente. Não dentro daquilo que a sociedade quer que a gente se encaixe em. Então, essa moral que a gente vai atingir através do estudo é a moral de Jesus. E somente através de muito estudo a gente vai compreender o que Jesus quis dizer para a gente. Somente através de muito estudo a gente vai ter a abertura de pensamento para poder, então, compreender um pouquinho melhor aquilo que Jesus trouxe para a gente há 2000 anos, em que até agora a gente não conseguiu assimilar com perfeição. As demais sementes, no entanto, caíram em boa terra e deram frutos abundantes. O que é um solo fértil? Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e de discernimento não ocorrem por acaso, porquanto nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competências e habilidades propiciadoras. Então, a gente, para poder fazer com que os aprendizados se transformem em ação na nossa existência, a gente precisa estar disposto a isso. A gente precisa ter habilidade. O que é habilidade? É o conhecimento, todo conhecimento. E competência. O que é competência? É, em cada situação específica, pegar aquela habilidade específica e colocar em prática. Não adianta a gente pegar todas as habilidades ao mesmo tempo e colocar em prática de uma vez só na nossa existência. Isso vai dar uma confusão danada para nós mesmos. Então, estou passando por determinada situação. O que eu sei sobre isso? Isso daqui e isso daqui, que vão me ajudar a passar por isso. Então, habilidade e competência. Habilidade, tudo que eu aprendi até aqui. Competência, a capacidade de usar cada habilidade no momento certo. E isso a gente vai compreendendo e vai adquirindo com maturidade espiritual. Quanto mais maturidade espiritual, mais a gente sabe trabalhar com as habilidades e competências. Então, a gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão e esse discernimento. Tudo que acontece é para melhorar a nossa existência. Tudo que acontece culminou numa escolha que a gente fez em algum momento da nossa existência. E tudo que vai vir vai ser para que a gente aprenda ou para que a gente relembre quem nós somos. A boa absorção ou abertura de consciência acontece somente no momento em que nos prendemos na forma. Aprofundarmos-nos no conteúdo real quer dizer, quem não quebra nós, só lhe vê a casca. Então, precisamos fazer como Paulo de Tarso, nos libertarmos daquilo que nós pensamos que somos para ser quem realmente somos. Precisamos fazer como ele, deixar desabrochar de nós o novo homem, a nova mulher, né, que tem consciência mais aflorada, deixar aquela casca para trás, sem dó, e com a certeza de que esse novo caminho vai me levar a lugares melhores. Então, é esse o processo de consciência. Quando a gente percebe que a maioria das coisas que a gente acreditava era tudo que a gente comprou do outro. E agora o que eu estou conseguindo conquistar é aquilo que a minha consciência, aquilo que o meu eu me mostra. Lembrando, nós temos a partícula de Deus dentro de nós. E dentro de nós estão todas as respostas que precisamos para aquilo que a gente busca tanto. Então a gente precisa se voltar mais para dentro da gente, através da oração,
né, através da meditação, para poder encontrar dentro o que a gente busca tanto fora. Quebrar a casca da nós e encontrar o conteúdo dela, que está dentro de nós. Mas para que quebrar a nós? É preciso senso e noção, base e atributos que requerem tempo para se desenvolverem convenientemente. A consciência da criação, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. É isso, né? Os aprendizados da nossa, as experiências pelas quais a gente passa vão nos dar sustentação, vão nos dar base para que a gente tenha a possibilidade de ter esse despertar natural, sem esforço, natural, e esse amadurecimento psicológico e espiritual que vai acontecer naturalmente dentro de nós no momento em que nós mesmos nos estivermos preparados para isso. É natural. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, naturalmente isso vai acontecendo em nós, sem que a gente precise forçar a nossa natureza. Forçar a nossa natureza vai fazer com que a gente passe por cima de nós mesmos. Vai fazer com que a gente passe por cima daquilo que a gente pode dentro daquele momento da nossa existência. Reforçando a ideia, examinemos o texto do apóstolo Marcos, onde encontramos: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. É um processo, né? E a gente não pode pular etapas do processo, porque senão é como aquela historinha da borboleta, né? Ele contou aqui a história do milho. Uma pessoa estava vendo o esforço que a borboleta estava fazendo para sair do casulo, né? Nossa, um esforço enorme. Aí ela pensou, vou dar uma mãozinha, vou tirar aqui um pedacinho do casulo. Aí a borboleta, antes dele fazer isso, a borboleta já tinha conseguido colocar uma asa para fora. E quando ela estava se esforçando para colocar outra, ele foi lá e tirou o casulo. A borboleta ficou aleijada, porque ela precisava daquele momento de exercício com a asa até sair do casulo para que as asas pudessem, então, desabrochar lindas. É processo. Nós não podemos pular etapas, porque senão a gente vai ter que voltar para a etapa anterior. É processo. Paulatino. Uma coisa de cada vez. É assim que a gente precisa compreender os nossos processos evolutivos. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador, a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Muitas vezes, uma pessoa vem para a gente com alguma fala, né, pedindo alguma coisa para a gente, e a gente quer colocar a nossa opinião, né, para o outro. Não, você deve fazer assim, você deve fazer assado. Às vezes nem espera a pessoa terminar de falar e já está ansioso para falar, para resolver a vida da pessoa. Às vezes a pessoa não precisa de nada disso. Ela não precisa da nossa opinião. Às vezes ela precisa de um ouvido que possa ouvir aquilo que ela tem a dizer e, através das próprias palavras que ela vai emitindo, ela chega a conclusões sozinha, sem a gente precisar falar nada. E às vezes o que a gente fala ainda vai atrapalhar essas conclusões da pessoa. Então a gente precisa ser mais paciente, a gente precisa ser mais silencioso, a gente precisa ser mais observador da vida, a gente precisa ser mais menos egóico, achando que a gente pode resolver o problema de todo mundo. Às vezes a resolução do problema está dentro da pessoa, ela só precisa falar para poder aflorar aquilo dentro dela. Então vamos respeitar mais o momento em que a pessoa está, o momento em que nós mesmos estamos. Vamos acalmar a nossa mente tagarela, né? Através da oração, através da meditação,
para que a gente possa aprofundar o nosso próprio eu, descobrir dentro de nós a resposta. Ou então, conversar com alguém e, através da nossa própria fala, ir se tornando consciente daquilo que realmente é preciso. Vamos nos respeitar e respeitar a todos que estão ao nosso redor. Cada um precisa de uma jornada para chegar no momento do esclarecimento daquilo lá. Então, mais silêncio e paciência, menos ansiedade. É o que a gente precisa nesse caminho aí nosso. Não tem como a gente plantar laranjas e colher uvas, né? É importante a gente ter essa ideia. Então, se hoje eu estou colhendo, se eu estava pensando que eu ia colher uvas e colher laranjas, foi porque ontem eu plantei laranjas. E o que eu tenho que fazer, então, para colher uvas? Mudar o plantio. De que maneira eu posso mudar o meu plantio? Portanto, compreendamos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura da colheita depende da chuva, da determinação humana e do solo generoso da psique do ser, onde houver a semeadura. É isso, né? Eu acho que não precisa nem comentar essa parte aí, tá bem clara. Para refletir, eu trouxe um texto que eu vou ler para vocês, de um livro chamado... antes disso tem essa imagem aqui, né? Será que são mesmo muitas pessoas? Ou podemos ser nós mesmos frente às diversas situações por que passamos? E muitas vezes, em determinadas situações, nós somos aquela terra em que a semente caiu no caminho, aquele caminho, dependendo da nossa postura diante da situação. Em situações outras, podemos ser a semente que caiu nas pedras. Em outras, a semente que caiu no meio dos espinhos. E em outras, em que já estamos mais evoluídos, a semente que caiu em terra boa. Então, além das fases que nós temos na vida, em que a gente tem uma predominância de um tipo de terreno, existem também as situações pelas quais passamos na vida em que nós nos comportamos de acordo com um terreno diferente aí, né? Algumas situações que a gente ainda não dá conta, a gente fica com raiva, com ódio, com rancor, né? Outras em que a gente fica paralisado, né? Outras em que a gente passa por ela naturalmente, com amor, com carinho, com maturidade espiritual. Então, além de nós termos características próprias de cada um desses terrenos, em determinados momentos nós também agimos de acordo com esses terrenos. Não somos sempre terra boa, não somos sempre espinhos, não somos sempre pedra e não somos aquela que caiu no caminho. É importante a gente pensar nisso e trabalhar para poder modificar essas terras que não são tão produtivas, para transformá-las em terras produtivas sempre, em qualquer instância da nossa vida e por qualquer situação que passemos na nossa existência. Esse texto é do livro O Poder do Agora, né? Que eu achei interessante para fazer uma reflexão final. Meu objetivo é só fazer a leitura dele mesmo, para que a gente possa, então, pensar sobre isso. Quando escutar um pensamento, esteja ciente não só do pensamento, mas também de si próprio, como testemunha do pensamento. Surge, então, uma nova dimensão de consciência. E quando ouve o pensamento, sentirá uma presença consciente, a do seu eu mais profundo, por trás do pensamento subjacente a ele. O pensamento perderá, então, o poder que tem sobre si e rapidamente abrandará, porque você deixou de estimular a mente através da sua identificação com ela. É o começo do fim do pensar involuntário e compulsivo. Quando um pensamento abranda, você sente uma descontinuidade no caudal da mente, um hiato da ausência de mente. Ao princípio, os hiatos serão curtos, talvez de alguns segundos, mas gradualmente tornar-se-ão mais prolongados.
Quando esses hiatos ocorrerem, você sente uma certa quietude e uma certa paz dentro de si. É o início do seu estado natural de união sentida com o ser, a qual é geralmente ofuscada pela mente. Com a prática, a sensação de quietude e de paz será mais profunda. De fato, a sua profundidade não tem fim. Sentirá igualmente uma sutil emanação de alegria surgir bem no fundo de si, a alegria do ser. Isso é o estado de busca de consciência que nós precisamos para que o nosso coração possa se transformar em todos os aspectos, em todas as experiências, em todas as vivências e ainda nessa existência em terra boa. O alcançar da consciência, o calar da mente, o contato com o seu ser, com o seu eu mais profundo, com o seu ser íntimo, isso vai trazer a consciência necessária para que a gente possa, então, equilibrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e transformar o nosso coração em terra boa. Sem captar do outro e comprar do outro o que é bom ou o que é ruim para mim, mas compreendendo em mim o que é salutar para a minha existência. É o calar da mente, é o observar o pensamento. Por isso, como nós falamos no início, sermos mais silenciosos, sermos mais pacientes, nos tornarmos observadores da vida, observadores dos nossos pensamentos, para que eles possam, então, não mais nos conduzir, mas para que nós possamos conduzi-los. E um finalzinho aqui, num pensamento para a gente também levar. Enquanto achar que a sua liberdade é provar para o outro o quanto é livre, ainda não será verdadeiramente livre. Liberdade é um movimento interno, um acordo feito por nós e com nós mesmos. Está dentro de nós, nunca no olhar do outro. Então, quanto mais a gente se enquadra dentro do que o outro quer que nós sejamos, mais presos nós estaremos. Quanto mais a gente compreende o que nós somos, menos a gente vai ter necessidade de provar alguma coisa para alguém. Menos a gente vai ter necessidade de se enquadrar, de se encaixar dentro de padrões, preceitos e preconceitos. Mais a gente vai ser quem a gente é efetivamente. E essa é a grande busca que todos nós devemos ter. Sermos livres, no sentido de encontrar a nossa liberdade dentro de nós. E aí, aquela frase, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? A gente vai buscar ser feliz, porque ter razão não vai mais importar, porque a gente é livre de todas as amarras que nos prendem àquela razão que deveria ser a grande razão. Mas a gente vai estar próximo da razão do Cristo, da verdade do Cristo. Gratidão a todos pela companhia, pela confiança, né, de estarem aqui junto comigo, acompanhando aí essas palavras, essa mensagem, essa reflexão. Gratidão a todas as pessoas do Centro Espírita Francisco de Assis, de outros centros, pessoas espíritas, não espíritas, encarnadas, desencarnadas, que assistiram agora ou vão assistir depois. Gratidão. Namastê. Até semana que vem, com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração de todos. Até lá.